Opa, saiu. Alô? Deixa eu me reposicionar aqui. Por Uhum. conta da. Tem que subir aqui. Vai, vai sumir o escudo do Flamengo aqui, mas tudo bem. Sem problema. Você está com muito teto aí também. Você tem como tirar um pouquinho do seu teto? Eu posso tentar. É que eu estou apanhando o meu celular aqui no computador. Hum, Ah, deixa eu me abaixar um pouco aqui. eu Não sei se. acho, eu acho que agora firmou, né? Que bom estar aqui Pois com é. você, meu querido. Você sabe que eu te amo de Pô, paixão, né? Tudo disso. eu também, João. Obrigado. Então, apresentando o Henrique é físico, né? Atualmente, na verdade, vou até passar a bola para ele falar dele, melhor do que eu falar, né? Onde ele está trabalhando. Assim. Não, assim, eu tô até me sentindo um pouco envergonhado aqui, porque eu tô vendo que algumas pessoas que se juntaram a essa live aqui são meus amigos de vários lugares diferentes, inclusive amigos da física. Mas das pessoas que estão aqui nos assistindo e que não me conhecem, eu sou o Henrique. Eu tenho formação em física, eu fiz a minha graduação e meu mestrado. No momento estou terminando meu doutorado. E, e recentemente eu fui contratado para trabalhar na Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido, né? E assim, por questões legais, deixa eu só mencionar aqui que eu estou representando a mim mesmo, né? Não estou representando a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido. Todas as opiniões que eu emiti aqui são minhas, certo? Mas isso é basicamente uma rápida introdução, né? A mim. E duas coisas para complementar a tua introdução. Uma é Hum. que esse local que você está trabalhando hoje, pelo menos nesse momento do planeta, é o lugar que tem a o maior gerador nuclear de energia por fusão, né? Nesse momento, né? Isso é um spoiler, né, da conversa, mas é É, verdade. A Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido administra o JET, né, JET é uma sigla para Joint European Torus, né, que é um reator de fusão nuclear que é operado pelo Reino Unido e pela União Europeia e atualmente é o maior do mundo. Daqui a alguns anos ele vai ser desbancado, vai se tornar o segundo maior do mundo, né, mas por enquanto ele é o maior. é. E outra coisa também que é importante falar, que o Henrique é músico também, compositor de mão cheia, e a música tem muito a ver com a física, né? Na verdade, Tem, inclusive, não dá para ver os frequências, instrumentos lá atrás, mas frequências no tempo, né? Então é isso, é, né? Então, assim, pois é, tem estrela produzindo música, baleia produz música, passarinho produz música, a música está aí, né? é verdade. A música não é invenção nossa, assim, né? Mas, então, agora acho importante a gente começar o nosso papo, né? Henrique, falando para as pessoas com relação à necessidade de energia, né? Uhum. A nossa espécie ela se tornou uma dependente completa de energia, né? Claro. E sem energia não é nem para as coisas do dia a dia, da modernidade, que é o computador, que é a televisão, que é a rede social, essa coisa. Né? É para levar alimento mesmo para as pessoas. Precisa de energia. Né? Claro, a Então, energia do ponto de vista de física é a capacidade de fazer de um corpo fazer trabalho, né? é, E para qualquer tipo de coisa a gente vai precisar de energia. A maior forma, a principal forma de energia que a gente compreende na nossa sociedade moderna é a energia elétrica, né? Mas é claro que existem muitas formas de energia que a gente utiliza. Inclusive por isso que geralmente quando a gente fala da matriz de energia de um país, a gente faz essa distinção entre a matriz energética e a matriz elétrica, né, de um país. Que por vezes são diferentes, porque contabilizam formas de energia diferentes. Mas sim, isso só para dizer que na nossa sociedade a energia é absolutamente fundamental.
Seria interessante também a gente levar em consideração, porque esse nosso papo aqui, independente da quantidade de pessoas que estiverem assistindo ao vivo, vai ficar gravado para a posteridade, vai ficar, né? Do Instagram, ele vai ser levado também para o YouTube e alguns recortes vão ser feitos. Então, assim, o que a gente conversar aqui, ele vai, é um papo que vai ficar para... Quem tiver daqui a 1 ano, 2 anos tendo contato com esse papo, necessariamente é uma pessoa conhecedora desse assunto, quer dizer, né? Então, e esse assunto é um assunto complexo, né? Porque tem a ver com economia, tem a ver com política, tem a ver com um monte de coisa. Então, a gente procurar ser didático é uma coisa legal. Então, assim, fazendo um preâmbulo no nosso papo, seria interessante a gente falar para as pessoas, assim, meio beabá mesmo, as formas energéticas que a gente hoje tem disponível para conquistar energia. Do ponto de vista de energia elétrica, você quer dizer, né? Bom, vamos começar do básico. Né? Quando a gente fala de energia elétrica, existem algumas formas diferentes de geração, né? Isso que a gente aprende na escola. Né? No Brasil, a principal fonte de energia elétrica é a energia hidrelétrica. Quase falei hidrogênio. Energia hidrelétrica. Existem outras formas também de energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, e existem as formas, digamos assim, os combustíveis fósseis, né, que são principalmente carvão, petróleo, gás natural, e você tem energias que não são renováveis, mas que não são combustíveis fósseis, como, por exemplo, a energia nuclear de fissão, que é o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, no Brasil, Angra 1 e Angra 2, e em muitos outros lugares do mundo. Isso para gerar energia elétrica. Mas, claro, existem outras formas de energia, né, que são geradas por carros quando estão andando pela rua, carros que não são elétricos, no caso, estão, de certa maneira, utilizando energia, né, e isso cai na contabilidade através da gasolina, que é um derivado do petróleo, ou gás natural, o diesel, etc. Querosene de aviação, também é uma forma de energia. Então, assim, a energia está em todo lugar nesse ponto de vista e a gente precisa sempre encontrar maneiras de concentrar essa energia, seja quimicamente, eletricamente, e conseguir utilizá-la no momento que a gente precisa. Concentrar, eu acho que você quis dizer armazenar, talvez, né? Sim. Sim, é que eu não faço uma distinção entre essas duas coisas. Armazenar e concentrar essa energia é a mesma coisa na minha cabeça, né? Coagular essa energia em um formato que pode ser liberado depois. Você poderia imaginar, por exemplo, a gasolina como uma bateria de energia, porque você está concentrando energia química ali dentro que pode ser liberada no momento que você precisar. Exatamente. Tem até energia gravitacional que é usada hoje em dia para acumulação de energia, mas a gente pode falar disso para frente, né? Uma coisa que eu acho importante falar para as pessoas, duas coisas que eu acho importante nesse falar. Uma para as pessoas que são mais leigas no assunto, né? Por que essa questão toda energética, que tem a ver com o aquecimento do planeta, né? As questões climáticas, que tem a ver com os combustíveis fósseis, né? Falando uma coisa bem beabá para quem não conhece, os combustíveis fósseis têm duas fontes básicas. Uma é o carvão vegetal, né? O carvão mineral, que é fruto de fossilização vegetal, e o petróleo, que é fruto de fossilização de matéria orgânica no leito marinho, principalmente. Né? Então, quando você, durante milhões de anos, esse material foi acumulado, aí você, em poucos anos, você tira esse material, queima ele e devolve o carbono, que era de uma planta, que era de um bicho, que era de um ser vivo, você está devolvendo de forma muito abrupta CO2 para a atmosfera, que vai causar cada vez mais o efeito estufa, e um planeta tem, quer dizer, um planeta como o nosso, que tem vida, ele resiste até determinado ponto. Depois de determinado ponto, ele não resiste mais.
né? Sim. A gente pode ver Vênus, por exemplo, que está mais afastado do Sol do que Mercúrio, enquanto em Mercúrio é 280 graus a temperatura máxima, né, do dia de Mercúrio, e em Vênus é 450, 470 graus, por causa do excesso de CO2 que tem lá. Então, a gente não quer que aconteça isso com a Terra. Então, por isso que a gente está sempre buscando formas de minimizar, pelo menos, o uso do petróleo. Né? Agora, na contramão disso, né, uma coisa que é importante a gente falar é que cada uma dessas outras energias, elas são problemáticas também. As pessoas falam, a energia solar. Mas os componentes para fazer as placas, que são terras raras e não sei o quê, você devasta uma área enorme para conseguir um punhado de terra rara para usar. Então, quem tem o solar está colaborando de forma grave, de certa forma, de impactar. Hidrelétrica é a mesma coisa, você devasta uma região, se alaga. Normalmente, nas hidrelétricas são áreas florestadas, não são áreas urbanas. Então você deixa eu ressaltar, inclusive, que com relação à energia hidrelétrica, por mais que a energia hidrelétrica não emita CO2 durante a produção, como você acabou de falar, ela alaga uma área enorme que geralmente é de floresta, né? Então, não apenas você está impedindo que aquela floresta absorva o carbono da atmosfera através da fotossíntese, mas também aquela matéria que fazia parte da floresta vai começar a se decompor, né, no fundo da represa, e essa decomposição emite metano, que é um gás de efeito estufa, inclusive muito mais potente do que o dióxido de carbono. Então, ela está, de certa maneira, emitindo, né, o dióxido de carbono equivalente, como se fala. A hidrelétrica não é tão limpa assim. Né? É muito melhor do que os combustíveis fósseis, mas ela tem seus problemas. Toda fonte de energia tem seus problemas. Tem seus problemas, né? E independente desse impacto ambiental, né, na construção ou na utilização de materiais que geraram muito carbono para o ambiente no processo, tem uma coisa que a gente estava conversando no outro dia, que é muito interessante, que você fez um apanhado assim, de um outro tipo de coisa, que é o índice de morte por o índice terawatt-hora. Então, isso é de uma crueldade terrível. Fala um pouco disso. É uma métrica bastante mórbida, né? É meio triste, mas é importante, né? Porque quando a gente fala de fonte de energia, a gente precisa considerar dois eixos principais, né? Um eixo seria a contribuição que esse tipo de energia faz para as mudanças climáticas, né? Ou seja, quanto de CO2 equivalente é emitido na atmosfera por terawatt-hora gerado, né? Terawatt-hora é só uma unidade de energia, certo? E os resultados disso não são surpreendentes, né? É o que você esperaria. O carvão está lá no topo de mais poluente desse tipo de emissão, 820 toneladas de CO2 equivalente por terawatt-hora. Depois vem o petróleo, com 720 toneladas. Depois vem o gás natural, com 490 toneladas por terawatt-hora. Depois vem a biomassa, entre 78 e 230 toneladas. E aí, baixando bem mais, a gente chega nas energias limpas, né, que são a energia hidrelétrica, com 34 toneladas de CO2 equivalente por terawatt-hora, energia eólica, depois vem a energia solar com 5 toneladas por terawatt-hora, depois a energia eólica com 4, e finalmente, a mais limpa, do ponto de vista de CO2 equivalente, é a energia nuclear de fissão, com 3 toneladas por terawatt-hora gerado. Algumas pessoas talvez estejam se perguntando por que as energias renováveis ou por que a energia nuclear estão aqui sendo contabilizadas como emitindo CO2 equivalente por uma certa quantidade de energia gerada, se a geração não emite CO2 diretamente. E só para deixar claro que é porque essa contabilização envolve toda a cadeia produtiva, né? Inclusive a construção daquela usina. Para construir qualquer usina ou barragem, né, de hidrelétrica, você vai usar
quantidades enormes de aço, você vai usar quantidades enormes de concreto, e fazer esses materiais é algo que emite muito CO2. Inclusive, o problema do concreto é assunto para outra live, mas o concreto, fazer concreto emite muito CO2 na atmosfera, e é muito difícil você criar um material que seja tão bom, tão duro, concreto, quanto concreto, sem emitir tanto CO2. Mas isso só para explicar por que as energias renováveis aqui estão mostrando uma emissão de CO2. Mas aí a gente vai para o outro lado dessa equação, para o outro eixo, né, que é a segurança, né, de cada um desses tipos de energia. E isso pode ser medido com essa métrica que é mortes humanas por terawatt-hora. Né? Em média, quantas mortes de pessoas podem ser atribuídas, né, a uma certa fonte de energia por terawatt-hora gerado? Lá no topo, a energia menos segura desse ponto de vista é, de novo, o carvão. Né? E a segunda que causa mais mortes é o petróleo, né? Ou seja, são os dois vilões estão ali no topo, sempre. E só para explicar o porquê disso, isso principalmente porque as mortes que estão sendo contabilizadas aí são principalmente as mortes causadas pela poluição do ar em torno dessas usinas, certo? Que a longo prazo causa problemas de saúde nas comunidades ali que residem no entorno dessas usinas, e isso causa uma quantidade muito grande de mortes. Mas de qualquer jeito. Aí depois, em terceiro lugar, você vem a biomassa. Eu não falei os números, desculpa. Carvão e petróleo, respectivamente, tem 24,6 e 18,4 mortes por terawatt-hora, certo? Depois vem a biomassa com 4,6, já caiu bastante. Depois vem o gás natural com 2,8. Depois vem a hidrelétrica com 1,3. Diga-se de passagem, uma grande parte desse número de 1,3 mortes por terawatt-hora da energia hidrelétrica é causada apenas por um evento que aconteceu numa barragem na China em 1975, em que 171 mil pessoas morreram. Isso está sendo contabilizado e isso aumenta muito a taxa de morte da energia hidrelétrica. Mas de qualquer jeito. Depois, isso a gente está em 1,3, certo? Mortes por terawatt-hora. Agora a gente cai 2 ordens de magnitude e a gente vai finalmente para a energia eólica com 0,04 mortes por terawatt-hora. Depois a energia nuclear de fissão, 0,03. Isso incluindo Chernobyl e Fukushima. E finalmente, a mais segura de todas, é a energia solar, 0,02 de mortes por terawatt-hora gerada. Isso é surpreendente quando você pega, repete os números para o pessoal ouvir, da energia nuclear, número de mortes de nuclear, energia para o carvão e para o petróleo. Só para ter uma ideia da ordem de magnitude, eólica, nuclear e solar estão ali com 0,04, 0,03, 0,02, certo? Isso comparado com petróleo e carvão, que está em 24,6 e 18,4, respectivamente, certo? São várias ordens de magnitude de diferença. É uma diferença colossal. Não, e com certeza nesse cálculo não está incluído mortes e a periculosidade de lidar com a fabricação, entre aspas, dessa energia, o processo. Né? Eu estou falando isso por conta de quê? São incontáveis os acidentes com mineradores, com mineiros que ficam presos debaixo da terra, respirando aquele pó de carvão. Essa conta não está nem aí, né? Essa conta tem os pesquisadores que fizeram isso até ressaltam que isso é uma estimativa conservadora, né? Porque com relação especificamente ao carvão e ao petróleo, porque essas taxas de morte são baseadas em plantas, em usinas de carvão e refinarias de petróleo de ponta, né? Do estado da arte na Europa, que tem muitos sistemas para tentar mitigar esses problemas que eles causam, né?
Mas se você tomar a média, né, ao redor do mundo, vão ter muitos lugares em que essas usinas não são tão bem regulamentadas ou não vão ter, né, os mesmos sistemas de segurança e que esses valores podem ser até bastante mais altos. Isso sem falar da questão da mineração, como você colocou. Pois é. E aí a gente chega na questão que é o filé mignon do nosso papo, que é a questão da energia nuclear, né? Uhum. No nosso caso, nós vamos aprofundar na questão da fusão nuclear, mas a energia nuclear que é usada, né, atualmente de forma comercial é a energia por fissão nuclear, né? Uhum. Então, nesse momento, é muito importante explicar para as pessoas a diferença entre fusão nuclear e fissão nuclear. Quer dizer, fissão nuclear é o que as pessoas conhecem aí, né? Que está, né, aí. Né? A fissão nuclear, só para dar quando a gente fala de energia nuclear, o que as pessoas pensam é a fissão nuclear, porque é o que a gente tem, a tecnologia que já existe. A ideia, basicamente, da fissão é de você pegar um átomo grande, como, por exemplo, o de urânio 235, certo? E você utiliza, por exemplo, de nêutrons, você atira nêutrons contra ele, isso faz com que o átomo se quebre em dois pedaços e emita mais 2 ou 3 nêutrons. E aí, esses 2 ou 3 nêutrons vão partir, podem atingir outros átomos de urânio 235, que também vão se quebrar, cada um deles vai gerar 2 ou 3 nêutrons a mais, e você vai vendo que isso é uma reação em cadeia, né? Você tem um efeito multiplicador, e a energia gerada por etapa dessa cadeia vai crescendo exponencialmente. Então, isso é bom do ponto de vista da geração de energia, se você quer extrair energia dessa reação, mas tem certos problemas, né? Porque isso é uma reação em cadeia, uma reação em cascata, que está constantemente tentando fugir do seu controle, né? Ela está sempre tentando crescer exponencialmente, né? Isso é o que acontece nas bombas atômicas, basicamente. Está sempre tentando crescer exponencialmente e fugir do seu controle, né? Ao passo que a gente pode criar agora o contraste com a ideia da fusão nuclear. Então eu expliquei a fissão, né? Basicamente, obviamente, muito, muito por alto. Né? A fusão é o processo, fisicamente falando, é o processo oposto. Você começa com dois átomos pequenos, né? Digamos aqui, no caso, a principal tecnologia de fusão que a gente usa hoje em dia envolve dois átomos pequenos, dois átomos de hidrogênio. Geralmente é um deutério e um trítio. O deutério ele é um átomo de hidrogênio que ele tem um próton e um nêutron, e o trítio tem um próton e dois nêutrons, certo? Mas ok, isso vai ser mais importante mais tarde, mas por enquanto vamos imaginar que sejam apenas dois átomos de hidrogênio, certo? Você tem dois átomos de hidrogênio e você faz com que você força um contra o outro e até que eles se fundam em um átomo maior. Nesse caso, é um átomo de hélio e nêutrons, né? E que carregam uma energia extra formada por essa fusão nuclear. Você funde dois átomos menores em um maior, certo? Mas o que acontece é o seguinte, a fusão nuclear ela não se baseia nesse princípio de reação em cadeia, de um crescimento exponencial. Por quê? Porque os átomos de hidrogênio eles são positivamente carregados, né? Eletricamente eles se repelem, eles são teimosos, eles não querem se juntar. Então você precisa de uma força, você precisa de uma pressão, temperatura muito extremamente alta para conseguir fazer com que eles se fundam, certo? Então a fusão nuclear é uma reação que está tentando não acontecer. Ela está tentando parar a todo tempo, né, praticamente. Então um parêntese. Então, às vezes é necessário um calor maior do que na superfície do Sol. Maior, inclusive, do que o núcleo do Sol. Né? Inclusive, deixa eu só comentar que a fusão nuclear ela é a fonte de energia de todas as estrelas. Né? No centro de todas as estrelas, você tem fusão nuclear acontecendo o tempo todo. Né? As estrelas,
combustível delas é o hidrogênio, depois passa a ser o hélio, etc, etc. Fazendo fusão nuclear, isso gera energia. Então, toda a energia que vem do Sol, ela é gerada através do processo de fusão nuclear. No centro do Sol, a temperatura chega a cerca de 15 milhões de graus Celsius e a pressão é cerca de 260 bilhões de atmosferas, certo? Então, números realmente, literalmente astronômicos, né, os números. E para a gente fazer a fusão acontecer, a gente precisa conseguir alcançar números tão astronômicos quanto esse, né? E essa é a dificuldade, né? Mas a segurança da fusão nuclear vem justamente do fato de que ela não é uma reação em cadeia que está tentando fugir ao seu controle o tempo todo. É uma reação que está, inclusive, tentando não acontecer, tentando parar a todo momento. É muito, muito interessante. Uma imagem assim, né? Porque é muito legal quando a gente tenta criar imagens para as pessoas entenderem a coisa fácil, assim, né? Os nomes já falam, né? Fusão e fissão, tá? Para vocês não terem mais dúvida. Fusão, você vai fundir duas coisas. Então você pega uma tinta amarela, uma tinta azul, você funde as duas e vira o verde. Você fez a fusão. Na fissão, você pega uma pedra, taca na vidraça, e aí, se não rachar, fazendo uma fissão, faz um danado, né? Pois é. Aquele impacto gera todo um desdobramento de outros impactos ali dentro que o vidro explode em milhões de pedaços, né? Pois é. Então, se você não tiver um mecanismo de se proteger desse vidro, vai, né? Inclusive, seria até interessante você falar aí que explicar essa coisa, né? Na fissão nuclear, o tempo todo ela quer exponencialmente crescer a reação e explodir, né? Sim. Assim, é como se numa usina nuclear o tempo todo ela quisesse virar uma bomba atômica, mas as pessoas controlam. Claro que não seria o caso, porque o que aconteceu, por exemplo, em Chernobyl foi um reator que fugiu ao controle e ele vai esquentando e derrete, né? Só que o problema é que a reação não para, né? Ela continua gerando energia, continua gerando calor, mesmo com o reator completamente destruído, derretido, e continua queimando, entre muitas aspas, não é queimado do ponto de vista do fogo, mas continua gerando mais calor por dias, às vezes, né? E você não consegue esfriar aquilo. Esse é o problema, né? Ao passo que, se a gente tivesse, por exemplo, uma usina de fusão nuclear, se acontecesse algum tipo de desastre, digamos assim, um desastre natural, teve um terremoto e o reator fosse danificado por algum motivo, o que acontecer é que a reação ia parar. O reator ia esfriar e acabou. Só. Né? Então, spoiler. Você acabou de dar um spoiler, porque essa era uma informação que a gente está falando lá no fundo. Essa informação era para vir mais para frente? Ih, caramba! Não, mas a gente volta a falar disso, quer dizer, quando a gente estiver falando exatamente da fusão nuclear. Né? Agora, fazendo uma defesa da fissão nuclear, né? da energia, né? de uma energia atômica, de uma usina atômica para poder existir no lugar, atualmente, é completamente diferente do início das primeiras usinas. Hoje, eu acho que dificilmente, quase impossível acontecer um novo Chernobyl. Né? É muito difícil. Os sistemas de segurança das usinas nucleares de fissão atualmente são muito mais sofisticados do que no passado, elas têm muito mais segurança. Claro que quando a gente pensa em um desastre nuclear moderno, as pessoas costumam pensar no desastre de Fukushima, por exemplo, mas é bom ressaltar que Fukushima e Chernobyl são incomparáveis, né? Chernobyl é uma ordem de magnitude pior, né? Mais letal, digamos assim, do que Fukushima. E falha humana, Fukushima teve falha humana, né? Oi? Desculpa. Chernobyl foi falha humana. Sim, Chernobyl foi falha humana. E Fukushima, assim, tem gente que fala que Fukushima foi causado em grande parte também por causa de negligência das autoridades,
o que é possível que seja o caso, mas obviamente que o principal catalisador da questão de Fukushima foi o tsunami que foi causado por um terremoto inclusive, que é o maior terremoto já registrado na história do Japão, quarto maior no mundo, certo? Então foi um terremoto de proporções gigantescas, épicas quase, para conseguir causar um desastre nuclear que foi uma ordem de magnitude menor do que Chernobyl. Então, na verdade, eu acho que assim, o desastre de Fukushima realmente mostra que os sistemas de segurança melhoraram muito desde então, né? São muito mais modernas hoje as usinas. Comenta, inclusive, o fato dos mortos de Fukushima. Assim, por exposição, só existe uma morte confirmada em Fukushima por exposição à radiação, né? É isso que eu queria falar. Mas existem muitas mortes que foram causadas principalmente durante o momento da evacuação da cidade ali do entorno de Fukushima. A evacuação foi a parte mais letal, digamos assim, do processo inteiro, né? Mas, claro, é uma evacuação que precisava acontecer para descontaminar a área. Mas por exposição à radiação direta teve uma morte apenas em Fukushima. Pois é, né? Então, e além disso, quer dizer, um problema que a fissão nuclear tem, né? Que é o lixo atômico, né? O lixo atômico. Que hoje em dia também existem protocolos e formas de se fazer, né? Enterrando a 500 metros de profundidade, 200 metros em algumas montanhas que são fora dos eixos das linhas tectônicas. Então, assim, hoje em dia você tem como, e até porque é muito mais barato você fazer um negócio desse para jogar o lixo fora do que tentar. Porque tem gente que pensa assim, vamos jogar o lixo atômico no sol, né? Mas não, isso é maluquice. Para fazer uma nave carregada de lixo atômico para te chocar com o sol, é caro demais, não tem como. Né? Não, assim, não vale nem a pena falar muito sobre essa ideia, porque é uma ideia muito maluca, mas assim, do ponto de vista comercial, obviamente não faz sentido, e também não faz sentido do ponto de vista de segurança, porque você imagina que a nossa capacidade de mandar coisas para o espaço não é perfeita. Acontece muito, né, de, por exemplo, um foguete explodir antes de entrar em órbita. Imagina se um foguete desse explode com material radioativo dentro e espalha na atmosfera terrestre. Isso seria um desastre nuclear. Né? Então, a ideia de mandar coisas é maluquice. Tem chance, mas o importante da gente falar é que hoje em dia existe uma segurança de protocolo das indústrias, das usinas atômicas, e um nível de segurança bem alto de guardar esse lixo, né, atômico. Né? E tem um pessoal, eu não li o suficiente, mas eu sei que tem um pessoal tentando reaproveitar material de lixo atômico para ainda reutilizar e tal, não sei o quê. Né? É possível, não sei muito sobre esses projetos, mas em princípio eu acho que tem. Mas eu não saberia falar. E aí a gente entra então na fusão nuclear, que é assim, o santo grau, né, das formas de energia, que é uma energia que geraria muito menos mortes por terawatt-hora, enfim. E é uma energia limpa, absolutamente segura, né? Mas até pouco tempo atrás, essa energia era uma coisa meio santo grau mesmo. Assim, é capaz, é possível, não sei o quê, mas hoje em dia a gente está perto de ter uma solução que possa tornar ela comercial. Então, acho que é legal você falar disso. Sim, pois é. Em primeiro lugar, deixa eu só mencionar assim, rapidamente qual que é o apelo, né, da energia nuclear de maneira geral. O apelo, só para deixar bastante claro, é que energia nuclear, tanto de fissão quanto de fusão, ela é a forma mais densa
de energia que a gente conhece, certo? E que dá para alcançar numa escala de tempo razoável. Porque existem outras formas, talvez mais densas de energia, mas aí já é na área de ficção científica, né? Dentro de uma tecnologia que a gente consegue imaginar, ela é a forma mais densa de energia. Só para vocês terem uma ideia, e quando eu digo densa, é a quantidade de energia que existe por quantidade de combustível que você precisa para fazer, certo? Só para fazer uma conta rápida aqui, você imagina uma cidade pequena, assim, com 10 mil casas, que é uma cidadezinha pequena. Para fornecer energia suficiente para essa cidade, energia elétrica, né, suficiente para essa cidade por um dia, você precisaria queimar cerca de 150 toneladas de carvão, certo? Isso é uma continha rápida que você consegue fazer. 150 toneladas de carvão, mais ou menos. Se a gente fosse tentar... Por dia. Né? A quantidade enorme de carvão. Se a gente usar, ao invés disso, a fissão nuclear, a quantidade de urânio enriquecido que a gente iria precisar para fornecer energia para um dia dessa cidade é 1,3 quilos, né, de urânio enriquecido. Em princípio, se a gente conseguisse extrapolar isso para a energia de fusão, né, supondo que a gente tivesse essa tecnologia, iria precisar de apenas 100 gramas, né, de combustível de fusão nuclear. Né? Ou seja, você imagina, claro que assim, isso aqui é água, né, não é hidrogênio puro, mas você imagina que você precisaria de mais ou menos isso, né, de combustível para você conseguir dar energia a uma cidade por um dia. Né, uma cidade Muitos pequena. passarinhos pesam mais que isso, né? Comparado com 150 toneladas de carvão, certo? Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que é uma forma muito densa de energia, certo? Mas ok. A gente pode se perguntar, então, mas se ela é muito boa, se ela não emite carbono, se ela é segura, né? Por que a gente não implementou até hoje? Cadê essa tecnologia? Né? Cadê a energia de fusão nuclear? E assim, a tecnologia em si, para fazer fusão acontecer, existe, certo? Existem já há muito tempo, já há muitas décadas, existe essa tecnologia para fazer a fusão acontecer. Existem reatores, experimentos de fusão ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né? Mas para a gente conseguir utilizar isso como uma forma de geração de energia elétrica, é claro, isso vale para qualquer forma de energia, a gente precisa conseguir extrair desse processo mais energia do que a gente coloca dentro desse processo para fazer com que o processo aconteça, certo? Isso é uma verdade básica de qualquer forma de energia. Para fazer valer a pena, né? Para fazer valer a pena. Para fazer valer a pena. Isso é uma verdade básica de qualquer forma de energia, certo? E para isso, a gente tem um número, né? Prometo que essa vai ser a única equação hoje. É muito simples, que é o fator de ganho, certo? O fator de ganho, ele é a energia que você tirou, a energia que você conseguiu extrair desse sistema, dividido pela energia que você colocou dentro desse sistema, certo? Então, se o fator de ganho é maior do que 1, isso significa que você tirou mais energia do que você colocou. Se o fator de ganho for menor do que 1, significa que você colocou mais energia do que você tirou, certo? Ou seja, para uma forma de energia valer a pena, o fator de ganho precisa ser maior que 1. De preferência, muito maior que 1, certo? Mas o que a gente ainda não conseguiu atingir, do ponto de vista da fusão nuclear, é justamente isso. A fusão nuclear acontece, a gente consegue fazer ela acontecer. Só que a gente não consegue fazer com que o fator de ganho dela seja maior do que 1. Mas aí, deixa eu agora complicar um pouquinho mais essa discussão. Porque algumas pessoas talvez que acompanhem essa questão da fusão nuclear talvez estejam se perguntando, mas pô, eu me lembro que alguns meses atrás eu li que lá nos Estados Unidos, no laboratório de ignição dos Estados Unidos, eles conseguiram fazer a fusão nuclear com um fator de ganho maior que 1. Era isso que estava nos jornais, né? Então, se eles conseguiram, então é agora. Né? Então a gente tem essa tecnologia. Por que não vamos começar a construir as usinas agora, né? Mas o que acontece é que, na verdade, existem dois fatores de ganho diferentes, certo? Agora a gente complica um pouquinho mais.
Mas não é difícil. Um fator de ganho, digamos assim, o fator de ganho do plasma, né, que é a energia que você extraiu do sistema, dividido pela energia que estava ali contida no plasma, disponível para fazer a fusão. Esse é o fator de ganho do plasma. E você tem o fator de ganho total, que é o fator de ganho de engenharia, digamos assim, que você considera a energia extraída dividida pela energia total de todo o processo, né, de toda essa operação, inclusive a energia que você teve que utilizar para fazer os computadores rodarem, para fazer os sistemas de resfriamento, os eletroímãs, tudo, certo? Do ponto de vista de extrair energia elétrica comercialmente viável da fusão nuclear, o que realmente nos interessa é o fator de ganho de engenharia, porque você quer que a energia total, né, ou a energia que você está tirando desse sistema, compense a energia total que você coloca na sua usina, certo? Então, eu criei essa distinção aqui só para falar sobre essa notícia de alguns meses atrás nos Estados Unidos. O que eles conseguiram fazer é que o fator de ganho do plasma fosse maior do que 1, o que é um desenvolvimento impressionante, é muito importante. Mas ainda não está lá, porque para a gente conseguir transformar isso numa tecnologia viável, precisa que o fator de ganho de engenharia seja maior que 1, de preferência muito maior que 1. Nesse experimento que eles fizeram nos Estados Unidos, o fator de ganho de engenharia deles foi de 0,01. Então ainda é muito menor do que 1. Né? Então, desse ponto de vista, ainda está longe. Mas foi um desenvolvimento muito importante, certo? E existem bons motivos para acreditar que a gente vai conseguir chegar mais perto, né, e que a gente já está chegando perto dessa tecnologia ser viável de um ponto de vista, comercial. E eu acho que eu já comentei aqui na live o ITER, né, que é essa cooperação entre muitos países, né, Estados Unidos, Rússia, Índia, China, União Europeia, Japão, Reino Unido, que eles estão construindo agora no sul da França esse reator de fusão nuclear que vai ser o maior do mundo quando estiver pronto. Então, se E o Brasil ficou fora dessa, né? O Brasil ficou fora dessa. Poderia ter infelizmente ficado. o Brasil não tá participando dessa, né? Seria legal se tivesse, mas infelizmente ele não está. Mas se as previsões científicas do ITER se concretizarem, o fator de ganho de plasma deles vai ser 10. Ou seja, você vai conseguir extrair 10 vezes mais energia do que foi injetado no plasma ali. O fator de ganho de engenharia deles vai ser de 0,73, certo? Que ainda não é mais do que 1, porém já está muito mais perto, já está inclusive bastante perto de 1, certo? Inclusive certamente muito mais perto do que 0,01. Né, que é o que eles conseguiram ali no experimento dos Estados Unidos. Então, existem bons motivos para acreditar que o reator que vai vir depois do ITER, vai ser um que vai conseguir ultrapassar o fator de ganho de engenharia. Ele já vai ser uma demonstração de uma usina de fusão nuclear. Inclusive, o projeto já existe. Né? O projeto se chama DEMO, né, de demonstração de uma usina nuclear de fusão. Então, assim, eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Na área da fusão nuclear existe até uma brincadeira que se faz que as pessoas dizem que ela está sempre, vai ser sempre daqui a 20 anos, está sempre a 20 anos de distância da gente, né? Isso já se fala há décadas, né? Mas eu acho que existem bons motivos para acreditar que dessa vez vai, né? Que dessa vez, de fato, a gente está chegando perto. Mas a gente tem um probleminha a mais aí com a questão, independente dessa questão científico-tecnológica, né? É como se você quisesse fazer uma padaria para uma cidade inteira, então você tem que ter uma máquina de bater a farinha, né? Uhum. Gigante, que é diferente de você fazer um bolo dentro de casa com a sua farinha, né? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, seria até legal você detalhar isso para as pessoas, que na verdade nós temos 3 tipos de hidrogênio, né? O deutério, né, que é o segundo, vamos chamar de segundo tipo, né? Uhum. Ele está aí, é disponível, né? Agora, um terceiro
É complicadíssimo de conseguir. Então, essa matéria-prima, quer dizer, a gente tem sempre a coisa da matéria-prima. Na hidrelétrica é a água, que é a matéria-prima para rodar as pás dos reatores. Na atômica é o urânio. Na eólica é o vento. Na solar é o sol, o próprio sol. E na fusão nuclear, você tem o deutério e o trítio, né? Isso. Assim, existem... É o problema, né? Porque é uma quantidade, né, muito... Fala um pouco disso, assim, porque é muito elucidativo e fala, temos um problema. Então, para as pessoas aqui que se lembram das aulas de química na escola, a gente tem isótopos, né? 3 isótopos de hidrogênio, ou seja, são 3 tipos de hidrogênio, mas que têm quantidades de nêutrons diferentes, certo? O isótopo mais comum é o que a gente chama normalmente de hidrogênio, apenas, o núcleo atômico é só um próton, e só isso. Ele não tem nêutron, né, na verdade. Não tem nêutron, né? E assim, esse não nos interessa tanto, né, do ponto de vista de fusão, por N questões que a gente não vai entrar agora. Por N questões que a gente não vai entrar agora, o combustível principal que se usa para fazer a fusão hoje em dia, que você consegue atingir taxas de fusão altas com temperaturas relativamente baixas, e a gente pode falar o que relativamente baixa significa, é um deutério e o trítio. O deutério sendo um próton e um nêutron, e o trítio é um próton e 2 nêutrons, certo? O deutério, ele é relativamente abundante, certo? Ele não é o mais abundante, mas você consegue obter com facilidade, inclusive da água do mar. A água do mar tem deutério em abundância, você consegue separar o deutério do hidrogênio com só um próton, e depois você faz a eletrólise nessa água, e você consegue obter deutério. Se a gente precisasse só de deutério para fusão nuclear, a gente teria combustível para milhões de anos, certo? Não seria problema. Só que, né, a gente quer também fazer a fusão nuclear utilizando trítio. E trítio, por outro lado, é exatamente o oposto. Ele é um material extremamente raro, extremamente difícil de conseguir, e ele é raro porque ele decai, né? O trítio ele não dura muito tempo. Esse é o problema. Ele decai num isótopo mais estável de hélio. Hoje em dia, estima-se que no mundo inteiro existam cerca de 25 quilos de trítio só, né? E assim, se a gente fosse tentar ter fusão nuclear de um ponto de vista comercialmente viável, por uma fração que conseguisse atender a uma fração apreciável das demandas energéticas do mundo, 25 quilos de trítio não iria durar nem um dia, certo? Não é nem de longe o suficiente para fazer qualquer coisa. Então parece, inicialmente, que isso já é um problema que... Né, e aí? O que a gente vai fazer, né? E a resposta para isso, que as pessoas estão apostando hoje, e que vai ser testado, inclusive, no ITER, quando o ITER estiver pronto, é de você utilizar, de você fazer o seu próprio trítio, né? Você tem o reator, e na parte interna do reator você cobre com, digamos assim, o que eles chamam de cobertor, né? Basicamente, um cobertor de lítio. Né? E aí, conforme aquela reação vai acontecendo, ela libera grandes quantidades de nêutrons de alta energia. Né? Esses nêutrons, uma parte deles é absorvida por esse cobertor de lítio, e o lítio decai em um hélio e um trítio. E aí você consegue extrair trítio disso. E se esse cobertor for bem feito, você conseguir extrair o lítio com uma eficiência alta, dá para conseguir praticamente a quantidade que você precisa para manter o reator funcionando. É uma reação sustentável, digamos assim. Sustentável do ponto de vista da quantidade de trítio. Né? E, inclusive, se for um cobertor muito bom de lítio, você consegue até fazer um pouquinho mais de trítio do que você precisa. Você vai aumentando as reservas de maneira que você consiga usar esse excedente depois para iniciar um outro reator
de fusão, né? Porque você precisa daquele combustível para iniciar. Exatamente. E é interessante, uma coisa que eu vou provocar você de explicar, é porque com a fusão nuclear, né, o nome já fala, é fundir elementos. Né? Uhum. Então, hoje em dia seria possível você realizar o sonho dos alquimistas da Idade Média, que é transformar chumbo em ouro. Né? Usando... Só que tem um limite, que é um limite viável do peso atômico, dessa coisa toda. Seria legal você falar um pouco disso. Assim, não é que exatamente seja um limite no sentido de que a fusão deixa de acontecer, mas ela é mais um limite físico do ponto de vista energético. Né? Existe um ponto na tabela periódica antes do qual a fusão é energeticamente gera um benefício energético no sentido de que você fundir elementos, você libera energia, e existe um ponto a partir do qual a fusão passa a ser uma reação que você precisa absorver energia para que ela aconteça, né? Que ela deixa de emitir energia, certo? E a partir dali a fissão passa a ser o que você está buscando se você está querendo extrair energia daquilo, certo? E o ponto na tabela periódica em que isso acontece é o ferro, especificamente. E a partir do ferro, a fusão deixa de ser energeticamente positiva, né, digamos assim. E isso, inclusive, é o que causa o colapso das estrelas, né, do ponto de vista de astrofísica, porque a fusão, como a gente já mencionou hoje, ela está acontecendo no núcleo das estrelas o tempo todo. O principal combustível que as estrelas têm é hidrogênio. Esse hidrogênio está sendo fundido, mas eventualmente ele acaba. Né? Ele inicialmente está sendo fundido em hélio. Aí depois que o hidrogênio acaba, o hélio começa a ser fundido, vira elementos mais altos, né, da tabela periódica, e vai continuando sendo fundido até eles atingirem essa barreira do ferro, a partir do qual essa reação deixa de gerar uma energia e esse excedente de energia simplesmente não é mais suficiente para sustentar a pressão gravitacional no interior das estrelas, e a estrela colapsa por causa disso e aí explode. E essa é a morte da estrela. É causada porque a fusão finalmente chega no ferro, né? Esse limite da fusão. Com relação a esse reator do sul da França, vai ser um passo gigante no desenvolvimento da fusão nuclear. Agora, tem uma coisa que a gente pode chamar de indicador capitalista. Né? Quando o cara que é de iniciativa privada, capitalista, ele fala, o cara fica farejando onde quer ganhar dinheiro. Né? Quando você vê o cara que fica farejando ganhar dinheiro, querer botar dinheiro numa coisa, é porque o negócio, a água já está entrando na fervura. Eu vejo isso como basicamente uma evidência do porquê que a gente pode dizer que a gente está chegando perto da fusão nuclear comercialmente viável. O investimento dentro da iniciativa privada em fusão nuclear tem crescido enormemente. Para dar um exemplo, por exemplo, de 2021 para 2022, em um ano, certo? O crescimento no valor total de investimento em empresas privadas de fusão nuclear foi de 139%. Ou seja, mais que duplicou. O número de startups cresceu também bastante em um ano. Né? Então, ou seja, né? A energia de fusão é uma energia em estado experimental hoje em dia. A gente ainda não conseguiu fazer isso ser comercialmente viável. É caro fazer. Mas se os investimentos privados estão crescendo tanto e novas startups estão sendo fundadas hoje tentando atingir esse santo grau do fator de engenharia maior que 1, isso sugere, né, pelo menos é uma evidência de que os investidores estão confiantes que isso vai trazer um retorno comercial para eles dentro de uma escala de tempo razoável, né, que não é uma coisa para daqui a 100 anos.
Exatamente. Então para mim, isso é um indicador, né? É, né? E seria muito interessante, quer dizer, a gente pode chamar, a gente pode dizer que esse reator do sul da França é fruto de um consórcio. Essa palavra consórcio seria uma coisa correta de dizer, não? Porque seria legal, Talvez, assim, não, eu não sei se consórcio tem alguma conotação legal porque específica, né? eu não sei se a palavra é a melhor palavra, mas é, é, deixando mais claro para as pessoas que esse reator vai ter vários donos desse reator. Apesar de ele ser feito na França, ele vai ter vários donos, onde o Brasil ficou de fora. Né? Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque a gente está realmente numa proximidade dessa coisa virar uma verdade. Né? Até porque então, os indicadores capitalistas não estariam tão altos. Né? Então, vai até uma sugestão para o governo, né? Para o Lula, quem tiver, quem ouvir essa live, que tiver acesso a ele, levar essa ideia de, num primeiro momento, fazer uma coisa parecida na América Latina. Entendeu? Porque nós temos. Seria muito legal. Né? Sim, existe um projeto no Brasil de fazer um novo laboratório de fusão nuclear, né? Mas é um projeto que está parado por falta de orçamento, né? Falta o governo liberar o orçamento para fazer. O projeto já está parado, né? Existe o projeto com orçamento. E o orçamento, gente, é um orçamento baixíssimo. Se a gente falar o valor do orçamento, né? As pessoas vão falar, o valor do orçamento é de 80 milhões de reais, né? Que, 80 milhões, cara. A gente pode para um laboratório de fusão, acho que é barato, do ponto de vista de um país, né, como o Brasil. A gente pode pedir isso. Já tem toda a engenharia, todo o projeto, já tem planta, já tem o local para fazer. Seria feito em Iperó, né, no estado de São Paulo. Então, assim, o projeto já está todo no papel. Falta apenas liberar a verba para construir. Né? Mas talvez fosse super interessante do ponto de vista do olhar para o futuro, né? E ter da América Latina deixar de ser dependente de novo de tecnologias, entendeu? Do Lula, de repente, propor uma coisa assim na América Latina, depois até abre para outros países, abre para o BRICS, abre para outros lugares, sei lá, entendeu? Mas o ITER, muito bacana. Pois é, o ITER ele é tão... em parte, assim, o motivo pelo qual o ITER, para construir esse reator que estão construindo no sul da França, ele está demorando bastante para ser feito, né? Tem muitos atrasos e tal, muita burocracia. Em parte, o motivo pelo qual ele demora tanto é porque é uma cooperação internacional de tal maneira que todos os países têm que participar da manufatura dos diferentes segmentos desse reator. Né? Então, de tal maneira que quando esse reator estiver pronto, todos os países que participaram dessa cooperação já vão ter dentro dos países a tecnologia feita para replicar esse tipo de reator dentro dos seus próprios países. Né? Então é para você realmente ter essa tecnologia ao final da história. Seria muito legal se o Brasil tivesse participado da cooperação, mas infelizmente não é o caso. E como não participou, fica essa ideia, né? De você aí tentar correr de forma paralela. Né? E por sinal, só para você pediu para te avisar, são 10h50, desculpa. Aí são 6h58, né? Então, acho que a gente tem 2 minutos. 2 minutos, porque depois de 2 minutos pode cair a possibilidade de ficar publicado, né? Isso é um problema, né? Então, vamos encerrar por aqui. O papo foi ótimo, acho que a gente conseguiu falar de tudo, de alguma coisa que você gostaria de falar. Eu acho que assim, as coisas mais importantes a gente conseguiu falar. Claro que assim, energia de maneira geral é um tópico que eu consigo ficar falando para sempre, porque é muito interessante, é muito importante.
né? E do ponto de vista científico é fascinante, né? Mas acho que a introdução aqui foi bem legal. Bacana, bacana, bacana. Então, super beijo, obrigado. Beijo. Obrigado por todo mundo que assistiu. E vamos que vamos. Um E abraço. vamos que vamos.